Fala galera, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado por retornar ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Você que está chegando, deixa o seu like, tá? O seu joinha é muito importante para esse vídeo, beleza? Se quiser me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's no Instagram. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Este que é mais um quadro tudo sobre Flamengo. E neste quadro vamos abordar aqui a situação que envolve o Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muita gente dizendo que o Flamengo ameaça não disputar. Não existe isso, gente. O Flamengo não tem negócio de ameaçar não disputar. O Flamengo não está fazendo ameaça. O Flamengo não está pressionando ninguém. Não existe isso. A questão é que o Flamengo tem agora um problema sério. Por quê? O Flamengo está com uma equipe que foi solicitada pelo elenco profissional para a disputa do Campeonato Carioca, já que o elenco principal do Flamengo disputou o Mundial de Clubes e estava à disposição do Departamento de Futebol até o dia 22, quando eles receberam a liberação, as férias, quando desembarcaram no Rio de Janeiro, e vão se reapresentar no dia 22 de janeiro. Então, por conta de ter que fazer pré-temporada e essas coisas todas, né, o Flamengo vai precisar de uma equipe alternativa para disputar o estadual, ou pelo menos a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. E o Departamento de Futebol já convocou 10 jogadores do Sub-20 do Flamengo. Esses 10 jogadores do Sub-20, eles vão se unir a jogadores que já estavam, né, já eram Sub-20, mas que já estavam incorporados ao elenco profissional do Flamengo, outros jogadores que até esse ano são Sub-20, mas que vão estourar a idade para o ano que vem e que por isso não poderão mais atuar no Sub-20, e aí poderão utilizar a Taça Guanabara para provar que podem fazer parte do elenco do Flamengo, do elenco profissional, né, não precisam ser emprestados ou até utilizados como moeda de troca, e ainda os jogadores que serão ou já foram contratados. É o caso, por exemplo, do Pedro Rocha, jogador que atuou pelo Cruzeiro, ele que se apresenta, né, no dia 8 de janeiro ao Flamengo e já a partir do dia 8 de janeiro fica à disposição para endossar essa equipe, que será formada em sua maioria por jogadores da categoria Sub-20 para a disputa do campeonato estadual. E é um problema sério, porque o técnico, o Maurício Souza, também foi recrutado pelo Departamento de Futebol, ou seja, nem técnico tem, além de perder esses 10 principais jogadores, né, os 10, vamos dizer assim, titulares desse elenco do Flamengo, 10 jogadores da linha, né, o Flamengo não vai ter o seu técnico. Então, agora a diretoria do Flamengo tenta fazer uma recomposição para que o Flamengo tenha um time para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A diretoria entende que a prioridade é o Campeonato Carioca, né? A Copa São Paulo é uma competição importantíssima, primeiro que dá vaga para a Libertadores Sub-20 e segundo que respalda o trabalho da base que tem sido feito pelo Flamengo. Não por acaso, o Flamengo, das 4 últimas edições, o Flamengo foi campeão de 2, em 2016 e 2018, né? Revelando grandes jogadores, como foi o caso do Lucas Paquetá e do Vinícius Júnior, e até outros atletas que chegaram ou ainda figuram no elenco do Flamengo. O caso do Ronaldo, o caso do goleiro Thiago, caso do Lincoln, caso do Matheus Tuller, né? São vários jogadores, o Hugo Moura, são vários jogadores, Matheus Dantas, vários atletas que em algum momento chegaram, inclusive, a fazer parte desse elenco do Flamengo. Então é uma competição muito importante para a revelação de jogadores e tem uma visibilidade muito grande, até por conta do fato de o Flamengo querer até vender, né, esses jogadores, querer fazer caixa com estes atletas e uma transferência futura. É uma vitrine a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só que o Flamengo precisa ter time para disputar. E existe um fato de que o Flamengo já havia enviado a relação de atletas que iriam disputar a Copa São Paulo, iriam disputar a Copinha. E essa relação foi enviada em outubro deste ano, né? A Federação Paulista de Futebol, que é a organizadora do evento, ela pede que os elencos sejam enviados com uma máxima antecedência possível, até para impedir qualquer tipo de fraude. Tem muito jogador que disputa a competição, a gente sabe, o famoso gato, entendeu? O jogador que adultera a sua idade
na maioria das vezes para menos, né, para poder levar algum tipo de vantagem desportiva. E justamente para manter a lisura da Copa São Paulo, né, a Federação Paulista de Futebol vem pedindo reiteradas vezes, ano após ano, que as equipes os clubes enviem a relação de suas equipes com a máxima antecedência possível. E agora a diretoria do Flamengo está tentando mudar, né, a sua relação dos jogadores inscritos para colocar atletas do Sub-17. A intenção do Flamengo é até colocar todo o time Sub-17 para disputar a Copa São Paulo, apesar de ser uma Copa de categoria Sub-20, né? Mas aí vai todo o time Sub-17, vai o técnico do Sub-17, a comissão técnica, existe toda a estrutura do Sub-17, todo o staff, todo o departamento, né? Toda a equipe técnica que faz parte do Sub-17, vai todo mundo disputar, a equipe Sub-17 também, que são jogadores que são mais entrosados, possivelmente aí, eventualmente, reforçados de um ou outro jogador do Sub-20 que não sejam utilizados, porventura, para a formação do time que vai disputar a Taça Guanabara no primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, gente, não tem essa, o Flamengo não quer disputar, o Flamengo quer disputar e o Flamengo está tentando disputar. O Flamengo está tentando, sim, inscrever, né, mudar a inscrição, substituir os jogadores da equipe Sub-20 que vão disputar o Campeonato Estadual por jogadores da equipe Sub-17, inclusive, né, com a comissão técnica, se bem que a comissão técnica não precisa de inscrição, então não tem problema, você pode botar o técnico do Sub-17 sem problema nenhum para comandar a equipe na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, tem toda essa questão e o desejo do Flamengo é disputar a competição, que começa agora no dia 2 de janeiro. Então, não tem essa, tá? O Flamengo vai abandonar a Copinha só em último caso, se houver uma recusa da Federação Paulista, não pode mudar mais, né? Não é uma questão, não é um clube, não é uma incubadora de jogadores. O Flamengo não é um clube barriga de aluguel. Entendeu? Como são vários clubes aí que formam equipes, né, em cima da hora, com jogadores de empresário, só para fazer vitrine e aí vender jogador e levar uma comissãozinha depois da Copa São Paulo. Não é esse o caso. O Flamengo é uma equipe reconhecidamente formadora de atletas de alto nível, é uma equipe que disputa o campeonato em alto nível, não por acaso, né? Nessa década, o Flamengo conquistou 2011, 2016 e 2018. Foram 3 de 9 títulos, né, disputados até agora. Então, o Flamengo é uma equipe que leva, sim, a sério a Copa São Paulo. E o Flamengo só não vai disputar a competição se não for possível mudar o quadro de jogadores inscritos. E aí, por questões óbvias, o Flamengo não vai ter time para botar em campo se não conseguir substituir, né, os seus jogadores, porque os jogadores não poderão disputar a Copinha porque estarão se preparando numa pré-temporada especial particular para disputar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, esta que é uma competição mais importante. E por que é mais importante que a Copinha? A Copinha não é importante? É importante, lógico, já disse que é importante, tanto que o Flamengo quer disputar a competição. Só que, o Campeonato Estadual, se o Flamengo não disputar o Campeonato Estadual, o Flamengo é rebaixado no Carioca. O Flamengo não pode perder por WO. O Flamengo corre o risco de ser depois julgado pela STJD, e em sendo julgado pela STJD, e até dentro do Regulamento Geral de Competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a recusa ou a impossibilidade de colocar um time em campo e a perda por WO, além de ensejar a derrota naquela específica partida por 3-0, sendo decretada a derrota por 3-0 para o adversário, o clube ainda corre o risco de, num julgamento, ser excluído da competição e ser rebaixado à série imediatamente inferior no ano seguinte. O Flamengo correria o risco de disputar a Série B do Campeonato Estadual em 2021. Então o Flamengo não pode deixar de disputar o estadual. O pior que pode acontecer, na pior das hipóteses, se o Flamengo não disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é simplesmente o Flamengo não ser mais convidado pela Federação Paulista de Futebol e não disputar mais a Copinha. Será lamentável, será uma tragédia gigantesca não disputar a Copa São Paulo, que é uma competição tradicionalíssima da base do Brasil, respeitabilíssima, dá respaldo, e a conquista dessa competição é muito importante para dar grife aos jogadores, mas, assim, o Flamengo não vai sofrer sanções
da CBF ou da FIFA se deixar de disputar a Copa São Paulo, né? Existem outras competições que são competições essas sim específicas e o Flamengo pode ser penalizado pela CBF, né, que é a organizadora das competições, que são a Copa do Brasil, que são o Campeonato Brasileiro, né, Sub-20, né, a Supercopa do Brasil 2020, são competições que são organizadas pela CBF e essas competições, sim, se o Flamengo não disputá-las, o Flamengo pode sim sofrer sanções até mesmo no âmbito profissional, no time principal. Então o Flamengo precisa disputar essas competições. O Campeonato Carioca é uma competição oficial que é organizada pela Federação, pela FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então, só explicando para vocês, o Flamengo quer sim e o Flamengo vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a menos que a Federação de Futebol de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol, não queira, né? Que ela se recuse a aceitar que o Flamengo promova a alteração da sua inscrição de jogadores, já que boa parte desses jogadores que foram inscritos, essa boa parte, ela vai disputar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E há um conflito de datas, né? A final da Copinha acontece no dia 25 de janeiro, perdão. 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo, o dia de aniversário da Fundação de São Paulo. E nesse dia haverá jogo no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? Antes disso, o Flamengo já estará disputando o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, não há mínima condição de disputar as duas competições em paralelo com a mesma equipe. Mas o Flamengo quer e o Flamengo vai disputar, eu tenho certeza, confio no bom senso dos integrantes aí da direção da Federação Paulista de Futebol, que não vai querer abrir mão de uma equipe tradicional, como é o caso da equipe do Flamengo, já com tudo pronto. O Flamengo vai disputar aí o grupo 25, já está formado, a sede será Água Santa, o Flamengo vai jogar contra a Água Santa, que é a equipe local, além do Trem do Amapá e ainda do Vitória da Conquista da Bahia. Essas são as três equipes que serão adversárias do Flamengo. Eu acho até que o Flamengo, com seu time sub-17, que foi campeão brasileiro, lembrando, o Flamengo é o atual campeão brasileiro. Sub-17, também o atual campeão brasileiro, Sub-20, eu tenho certeza que essa equipe Sub-17 do Flamengo terá totais condições de cumprir, né, de disputar a Copa São Paulo com muita capacidade, não vai fazer vergonha com a camisa do Flamengo. Não sei se terá status aí para ser campeão, porque é uma competição muito difícil e há muitas outras fortes equipes, né, no futebol brasileiro que trabalham, inclusive, tem um trabalho de excelência na base. Mas dá para passar da primeira fase, por exemplo, né, passar da segunda, dá para chegar em oitavas, quartas de final, dependendo do emparceiramento, é claro, passando como primeira colocada e aí fugindo, né, de confrontos diretos com outras grandes equipes tradicionais de camisa do futebol brasileiro. Beleza, galera? Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Se você discordou de algo que eu disse, você pode deixar aqui o seu comentário abaixo. Peço que você não saia sem antes de deixar o seu like, que é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. E não vai embora não, tá? Ao final desse vídeo, tem muita coisa aqui para você assistir. Além deste quadro Tudo sobre o Flamengo, você tem o comentário sem freio, você tem os gols que eu narro pela Rede Fla, você tem o pós-jogo com as minhas crônicas a respeito da minha avaliação com respeito às partidas que o Flamengo realizou em 2019. Você tem as crônicas que eu componho em homenagem ao Flamengo. Então, passeie pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal. Combinado? Forte abraço!